falando sobre esses rótulos que a gente dá, eu queria usar um exemplo, que é um exemplo que me marcou muito e acho que faz sentido eu contar ele aqui nessa conversa de hoje. Nessa época que eu fiquei doente e comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, eu virei um jornalista meio de saúde, começava a conversar com muito médico, eu queria conhecer os tratamentos, o que estava disponível, não. E no meio disso, eu criei uma versão gigantesca pela indústria farmacêutica, muito atrelada à visão que o meu médico na época tinha, de criticar esses remédios, esses medicamentos que eram muito caros e a indústria ganhava muito dinheiro em cima deles, que eram remédios que eram pouco eficientes, como eu falei. E aí eu tinha uma coisa com aqueles remédios, assim, aquele remédio que eu tomava, por exemplo, eu fazia parte de um programa de apoio dos pacientes, eu recebia o remédio gratuitamente, né, pelo SUS, e tem um programa de apoio dos pacientes dessa empresa que fabricava os medicamentos, que a empresa, eu era um bom cliente, né? Alguém que dava R$ 10.000 por mês para ela, independente de ser eu que pagava ou não, era alguém que eles gostariam de manter. E aí tinha uma coisa de marketing ficava mandando uns presentes assim para os pacientes, para umas revistas, umas coisinhas. E uma vez me mandaram um presente que era uma caneta em forma de injeção. Eu odiava a injeção. Tipo, a injeção para mim era o inferno. Eu me aplicar aquele remédio toda semana e aí me mandaram uma caneta em forma de injeção e eu fiquei com tanta raiva daquilo. Eu falei, como assim isso? E aí eu comecei a criar uma visão de o departamento de marketing dessa empresa é o centro do mal, assim. Aí, tempo passou, eu fui fazer o CIB, a formação do CIB em 2017 com o Alan Wallace lá na Itália. Um monte de brasileiro estava lá e a Giane Pili, que nossa grande amiga, tradutora, ela estava lá também, ela estava auxiliando o Alan Wallace, né? Teve um almoço, a gente almoçava no refeitório, mas eu chamei a Giane que eu queria conversar com ela e eu quis contar um pouco da minha história porque eu estava querendo aplicar o programa, o Cultivando Equilíbrio Emocional, nessa área com pacientes de esclerose múltipla, que eu tinha uma conexão assim, eu conversava com muita gente. E aí eu estava conversando com ela, comecei a contar a minha história para ela, e ela foi ficando assim, ela foi ficando meio mexida assim, meio parecia que ela sabia do que eu estava falando. E eu falei do remédio que eu tomava e da história, não sei o quê, e ela foi olhando de um jeito, aí ela virou para mim e falou: "Então, nessa época que você tomava esse remédio aí, eu Eu amava a Giane. Falou, eu era a diretora de marketing da Biogen Idec, a empresa que fazia esses remédios. Aí minha mente derreteu. O rótulo que era o centro do mal. Era o centro do mal. Era tipo, era o meu inimigo maior. E aí era a Giane. Virou o mundo de cabeça para baixo. É óbvio que era ignorância minha de apontar um centro do mal, mas vir assim desse jeito mudou tudo assim. Aí difícil desde então apontar um centro do mal, apontar alguém que eu não tô vendo como só ruim. A pessoa era a Giane, que eu amava, que eu amo. Então isso mudou a minha rotulação em relação a alguém que eu sinto aversão. Porque no fim das contas é isso, né? Quando a gente está rotulando alguém lá fora, a gente não está vendo nuance nenhuma, a gente está sempre apontando para muito menos do que é, a gente está apontando para algo como se fosse sólido, rígido, como se fosse alguma coisa única, singular, e aquilo não existe em lugar nenhum, para nenhum lugar que a gente olhar. Aquilo é sempre mais complexo, aquilo é sempre mais amplo, dinâmico, aberto.